Um acidente transformou radicalmente a vida do meu primeiro convidado de hoje, mas fez também com que ele descobrisse a paixão por um novo esporte. Atualmente, ele é medalhista para-pan-americano no arremesso de peso, recordista sul-americano e atual número 1 do ranking mundial na categoria dele. Eu tenho o prazer de conversar agora com o paratleta André Rocha. André, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com essa mesa cheia de tanta medalha e de tantos prêmios e tanto reconhecimento que você teve ao longo da tua história, todo o esforço que você dedicou a esse esporte e à tua carreira. Bom, tenho muita coisa que eu quero te perguntar aqui, mas uma primeira pergunta. Eu te apresentei agora e disse que você é para-atleta. Então existe essa nomenclatura, existe o atleta e existe o para-atleta, que é o atleta com algum tipo de deficiência física, algum tipo de necessidade especial. Como que esse nome, esse substantivo para-atleta, o que ele causa em você? Você acha que é um bom nome, te representa? Você preferia de ser conhecido simplesmente como atleta? Como é isso para você? Para mim, na verdade, não faz diferença. Eu acho que a única diferença que tem é que realmente mostra o atleta convencional, de quem não tem nenhum tipo de deficiência, para nós que temos algum tipo de deficiência, seja ela qual for. Mas para mim não causa nenhum transtorno, nada. Eu levo numa boa. E com muito orgulho Com pelas muito conquistas orgulho, que você com certeza. conseguiu. Por falar em conquistas, gente, olha, o André, ele ganhou medalha de ouro no Grand Prix Internacional da Itália, batendo o recorde sul-americano. Ele foi bicampeão do Grand Prix Internacional de Berlim e foi prata nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. Inclusive, eu tenho a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Incrível! E, além disso, ele é detentor do recorde sul-americano e, como eu disse na abertura, ele é número 1 no ranking mundial dentro da categoria dele. André, depois do currículo todo, depois de como a minha mesa está enfeitada aqui com todos os teus prêmios, era para você ter participado das Paralimpíadas no Rio de Janeiro nesse ano. O que aconteceu? Me conta por que você não estava lá. Algumas provas, eu acredito que até algumas provas que na Olimpíada passada elas tiveram de algumas categorias, nesse ano não teve. O caso da minha categoria, que é a F54. Que é uma questão de peso. Não, é de acordo com a lesão. No nosso caso, nós caímos em determinada classe de acordo com a lesão de cada um. Ok. Né? Eu pertenço à F54. Então, a minha categoria, ela acabou juntando com a F55. A F55 são de atletas que têm uma lesão de um nível menor do que a minha. Eles têm mais controle de tronco, têm uma lesão um pouco mais branda, por assim dizer. E eu acabo caindo de primeiro no ranking para 11º quando somam as duas categorias. Ah, ok. O Brasil abriu 37 vagas para o masculino e na hora de preencher essas vagas acabou não atingindo a minha posição no ranking quando juntam as categorias. Se tivesse aberto somente a F54 no arremesso de peso, eu com certeza estaria representando o nosso país. Então esse foi o que aconteceu, né? Às vezes acontece essa junção de classe, mas não é feito por distância. Esse ano foi feito por distância, daí acaba sendo complicado para a gente competir com os atletas que têm uma lesão menor do que a nossa. Geralmente é feito um índice técnico. O que é o índice técnico? Eu posso até competir com um atleta de categoria acima da minha, mas na hora de finalizar tudo isso, pega-se a minha melhor marca e divide pelo recorde mundial da minha categoria. Ok. E assim com a F55 também. Aí sai um índice técnico. Então você acaba meio que disputando de igual. Mas por distância, aí fica complicado. E infelizmente... Agora, eu imagino, André, que você sonhou um pouco em estar lá.
né? Você não ficou sabendo há muito tempo que as categorias iriam se juntar e você não estaria lá. Você deve ter treinado, você deve ter se dedicado como favorito na tua categoria para estar lá representando o Brasil e lutando por uma medalha. Como é que é a sensação de um atleta como você ter assistido em casa os jogos e não estar lá? Então, é complicado, assim. Realmente tem o lado da frustração, porque eu sei que se tivesse aberto a minha prova, sozinho, na minha categoria, eu estaria muito bem preparado para trazer uma medalha para o nosso país. E acho que o sonho de todo atleta é chegar nesse evento que é o maior de todos, né? Claro. Eu acho que é a coroação realmente de todo um trabalho. Ao mesmo tempo, a gente vive de regras, né? E as regras, elas existem. Foi uma regra que já foi imposta pelo comitê e a gente cabe aceitar e torcer muito pelos colegas que lá estão, porque assim, eu conheço muitos que lá estão. Nós estivemos juntos em Toronto, no Canadá, no Parapan. Eu respeito muito, sei do esforço de cada um deles para ter alcançado esse índice e estar representando o nosso país. E então, mesmo eu estando muito chateado de não estar podendo representar, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar vendo o esforço deles, muitos amigos se superando, sabe? Então, fica pelo menos essa torcida minha para todos eles, porque são merecedores de estar lá. É muito bonito ver a tua emoção. Eu imagino o quanto você tenha se preparado e o quanto é difícil saber que você não está lá. O espírito olímpico, ele realmente é uma coisa que está presente no atleta e movimenta a vida desse atleta, né? Inclusive, pesquisando aqui a tua história, a gente viu que antes mesmo de você sofrer o acidente, que a gente vai comentar daqui a pouco, você já era muito envolvido com os esportes. Você jogava basquete Sim. quando estava no teu período na escola. Era esse mesmo espírito atlético que esse espírito olímpico que você demonstrou aqui agora quando eu te fiz essa pergunta, você já tinha no passado? Ou estar na cadeira de roda, descobrir o esporte adaptado, elevou o nível dessa tua paixão pelo esporte? Eu acho que pode ter elevado, né? Eu acho que isso realmente aflorou assim muito mais, porque hoje a gente tem uma superação diferente, né? Uma coisa realmente muito, muito forte. Mas isso já vem de lá de trás. Nós que somos do esporte, é uma coisa assim, essa garra, essa vontade, essa determinação que a gente tem, essa vontade de vencer, de competir, o sonho de representar o seu país, né? É muito forte. Muito forte. E assim, quando eu vi meu nome na lista pro Parapan de Toronto, nossa, eu e minha família, a gente chorava igual criança, porque foi muito sofrimento para chegar até aí. Agora, e quando uma coisa dessa vai pro teu pescoço, uma medalha de prata num Parapan, é uma coisa muito grande. Como é receber essa conquista? Ah, não tem preço, não tem preço. Assim, é uma coisa espetacular. Realmente passa um filme, porque foi muito sofrimento que eu e minha família passamos. Cada um de nós tem a nossa história, cada deficiente tem a sua história pessoal aí de superação. E falando da minha em especial, foi muito sofrimento, muita dor. Então, não só essa, como todas as outras medalhas, cada uma delas tem o seu grau, o seu degrauzinho para que todo esse sucesso, essas nossas conquistas que estão aí na sua mesa nesse momento tenham sido realizadas. Então, é uma emoção muito grande. Com certeza. O André, você tinha o sonho de se tornar um policial militar, né? Sim. E aí, quando você tinha 21 anos, você se tornou o Soldado Antunes. Isso. Você ingressou na PM, depois integrou a Força Tática da PM. Só que aí em 2006, então você estava numa perseguição, você caiu de um muro e acabou lesionando a sua coluna. Como foi esse momento para você? Qual era o teu sentimento
ao descobrir que todos os sonhos que você estava plantando na tua vida, construindo uma carreira na Polícia Militar, você teria que abrir mão após esse momento? Foi muito difícil porque, no fundo, a gente sabe que acabou, né? Eu tinha consciência de que a minha carreira ali já tinha sido interrompida e você fica, na verdade, sem o norte, né? Você não sabe o que vai ser dali para frente, você não sabe nada. Quais vão ser as opções? É uma nova condição de vida, realmente. E, infelizmente, nós ainda vivemos num país que tem muito a melhorar nesse aspecto de preconceito, né, de respeito, de acessibilidade, com coisas tão simples que uma vaga de estacionamento, por exemplo. Uhum. E eu tinha consciência de que não seria fácil. Agora, qual era a tua visão com relação aos deficientes físicos antes de ser um deficiente? Você também, você está falando que a gente precisa melhorar muito, mas você como cidadão na época, já tinha essa mentalidade que você tem hoje? Você também aprendeu por estar na situação? Eu aprendi muito mais, né? Mas eu, graças a Deus, sempre tive um respeito muito grande. Talvez eu não tivesse tanta proximidade, mas o respeito eu sempre tive. Inclusive, antes do meu acidente, outros colegas ficaram numa cadeira de rodas, né? Eu já tenho, né, amigos que são deficientes. Então a gente acaba tendo uma outra visão. Mas a partir do momento que eu também passei a fazer parte desse quadro de deficiente, você começa realmente a enxergar de uma outra forma, uma forma mais direta, por assim dizer, né? Porque é o seu dia a dia. E não foi fácil para você, né? Você passou por um período de depressão grande e muito profundo. Você ficou 3 anos em depressão. Como você saiu disso? O que fez com que você começasse a ver novas possibilidades nessa nova condição, como você mesmo chamou aqui? Foi um período extremamente difícil. Foi uma depressão realmente muito grave, muito profunda. Eu acho que eu só fui sair desse momento quando eu comecei a frequentar toda semana psicólogo. Começou a me mostrar um novo caminho também. E naquele momento em especial, assim, a minha família, a minha esposa, sempre do meu lado, dando muita força. Em nenhum momento me abandonou, em nenhum momento deixou a peteca cair, sofrendo muito mais do meu lado. E na época o meu filho com 7 anos também, um momento que ele viu o meu corte, viu a minha esposa fazendo curativo e ele perguntava para Deus por que isso tinha acontecido com o pai dele e não com ele. Então um menino de 7 anos falando isso, aquele André que sempre foi um cara persistente, sempre foi um cara que nunca baixou a cabeça para nada, começou a voltar, porque eu naquele momento eu pensei, ou eu saio do buraco ou eu me afundo de vez. Claro. E eu decidi sair. E eu, como já venho do esporte, a minha vontade era voltar a praticar o basquete. Como o basquete na minha cidade ainda estava começando, eu comecei a fazer o arremesso de peso e as coisas começaram a acontecer, os resultados começaram a aparecer. E graças a Deus as coisas... Eu voltei para a vida, né? Muito bonito esse reencontro com você mesmo, né, André? Mas aí, em 2013, você começou a ter contato com o esporte adaptado. Você conheceu o Guto Nascimento, que é o teu técnico no arremesso de peso. Ele te apresentou o atletismo, viu que você tinha talento para arremesso de peso. E o resultado veio muito rápido para você se tornar um atleta de alto desempenho. Como é que foi esse encontro com arremesso de peso para você? Para mim foi tudo muito novo, porque assim, mesmo já vindo do esporte, foi uma vida inteira simplesmente assistindo o arremesso de peso, né? Eu nunca pratiquei. E o Guto, desde o primeiro contato que nós tivemos, ele já me colocou para fazer o arremesso de peso, ele achou que pudesse dar certo e eu acho que ele acertou. Na primeira semana de treinos, os resultados já apareceram e com 2 meses de treinamento apareceu uma competição
aonde nessa competição já quebrei o recorde da competição na primeira vez que eu fui competir. É mesmo. E eu imagino que uma situação como essa, o esporte vai contribuindo para a vida e a vida vai contribuindo no esporte, né? Então você consegue logo no primeiro jogo já quebrar um recorde, aquilo vai facilitando, motivando, Sim. fazendo com que você aceite essa nova condição, essa nova vida. Com certeza, aquilo me motivou assim, porque ali eu tive a certeza de que eu poderia voltar a competir, de que eu poderia, sabe, sentir tudo aquilo que eu sentia lá no passado nas minhas competições e foi exatamente o que aconteceu. Em 2014 nós já começamos a competir profissionalmente, já com a minha avaliação funcional, tudo certa, e foi um ano assim que, nossa, tudo de bom aconteceu, né? Foi o ano que, na primeira competição oficial, já quebrando o recorde brasileiro, durava, acho que 8 anos durava o recorde brasileiro, nós quebramos o recorde na prova. Nesse mesmo ano foram outras 3 quebras de recorde pan-americano, uma pré-convocação para a seleção. Muita coisa. Muita coisa, né? Virou o ano 2015 também, já com um quebra de recorde pan-americano. Ganhamos o Grand Prix Internacional em Berlim. Aí fui convocado para o Parapan de Toronto. Então foi muito assim, muito rápido realmente. Você realmente tem muitas homenagens, muitas conquistas. Eu já falei algumas delas aqui, você mencionou outras. Olha, ele ganhou também do Ministério da Defesa a medalha do Mérito Desportivo Militar da Defesa. É a maior honraria no âmbito do esporte. Ele recebeu também a medalha centenária, que é concedida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mais alta honraria da Polícia Paulista. E ele foi ainda homenageado pelo Palácio do Planalto, por ter sido o primeiro para-atleta brasileiro a participar e ganhar uma medalha nos Jogos Mundiais Militares, que foi na Coreia do Sul. Muita conquista. Olhando para a tua história, André, todas essas conquistas no esporte, como elas contribuíram para a tua vida? O que é o esporte para você? E o que você acha que pode ser o esporte para qualquer pessoa que está assistindo a gente, seja essa pessoa portadora de uma necessidade especial ou não, inclusive? O esporte ele é uma ferramenta fantástica assim, em todos os sentidos, né? Para você conhecer o seu corpo, a interação entre as pessoas. Saúde mental. Saúde mental, você aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a respeitar o próximo, sabe? Ter um raciocínio mais rápido. Então, no esporte você consegue trabalhar muitas coisas, né? Fora a sua saúde, você manter a sua saúde, você ter mais disposição para as coisas. Então, independente, como você falou, de você ter uma deficiência ou não, praticar um esporte, procurar uma atividade física. Muitas vezes a gente acha que não gosta, ou que não tem um perfil. Todos nós temos um perfil para alguma atividade. Vai de você procurar, de você... sempre vai ter algo que você gosta de fazer. Sempre vai ter uma possibilidade. Sempre vai ter. Independente de você ser um esporte um atleta de competição ou não. Claro. Isso aí é para a sua saúde, é o mais importante. Então, é um conselho que eu dou que todos, principalmente quem está sedentário, quem acha que não vai se dar bem, pratique um esporte, uma atividade física, uma academia, uma caminhada, vai ser excelente para a sua saúde. Muito legal. E é um grande exemplo. A tua história é um grande exemplo para muita gente que também passa por um problema de depressão, seja qual for a razão, ou até uma dificuldade física como você enfrentou, ou uma dificuldade que não tem a ver com uma questão física, mas a gente passa por tanta coisa e a gente não consegue sair, né? E o esporte te deu essa porta de entrada para uma nova possibilidade. Eu espero, André, sinceramente, que Deus continue te abençoando, que você consiga trazer muitas medalhas, muitas alegrias, não só para a sua vida, mas para a gente como povo brasileiro. Tenho certeza que ainda a gente vai ver você conquistando muita coisa, a gente vai ver lá da nossa casa e vai estar torcendo por você, lembrando desse momento que você já teve aqui no Identidade. Que Deus realmente continue te abençoando e muito obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E podem ter certeza que eu vou continuar treinando muito para trazer alegrias aí para o nosso país, para a nossa região, né? Claro. E outras medalhas virão, outras conquistas. É isso aí. Muito obrigado, André. Parabéns pelo seu empenho,
pela sua dedicação. A gente vai fazer uma parada para o intervalo. Na volta, eu converso com o autor de um livro interativo, o pastor Anderson Carneiro. Não sai daí, a gente volta já.